Aleluia, glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa semana. Você então sendo alimentado no seu espírito e nós estamos nessa dinâmica de Esté, a noiva que vai para cima, a noiva que vive na soberania. E o Senhor então nessa semana, hoje nós estamos declarando essa palavra, posicionados para o ataque surpresa contra o conspirador Amaleque, que age desde o início na covardia. Quem foi aquele que desde o início agiu na covardia, no engano, por meio das suas palavras? Foi o inimigo. E o inimigo, muitas das vezes, nas nossas vidas, quer de fato nos desviar, quer de fato colocar tropeço e trazer acusação, fazendo com que eu e você não venhamos olhar para a luz de Cristo Jesus, olhar para o caminho que o Senhor está traçando e já tem colocado sobre nossas vidas. Então, que você nesse dia possa realmente entender e desfrutar dessa palavra, e o desfrute da palavra de Deus é para nos fortificar. A Constituição vem para dizer: eu estou fundamentado na rocha. Você ouvindo a palavra, você comendo a palavra, desfrutando a palavra, ela também serve para que você esteja constituído nela. A nossa luta, como a palavra declara, não é contra sangue e carne, mas são contra potestades colocadas nas regiões celestiais, são contra príncipes, dominadores desse mundo, dessa era. Então, o que eu e você precisa entender? Se nós soubéssemos, né, quando a guerra iria começar, imagina aí quem iria saber quando o início da guerra contra a Ucrânia, contra a Rússia iria se dar. Tantas situações políticas que estão acontecendo, movimentações políticas que estão se dando, que pode de alguma forma então culminar também no que muitos falam de uma terceira guerra mundial. Mas a questão que é como que eu estou me antecedendo nessa preparação, como eu estou me posicionando nisso, para que de alguma forma, quando vier um ataque surpresa, eu realmente estou posicionado contra aquele que quer invalidar a minha entrega, contra aquele que quer dizer que a sua vida não vale nada, que você não vale nada, que você não pode fazer nada. Veja, é a situação do livro de Esté, ao qual nós estamos no decorrer desse mês desfrutando, sendo abastecido, sendo suprido por essa palavra e por essa realidade. Alguém aqui, né, se manifestou contra a vida de Mordecai, contra a vida de Esté, que na verdade então estava falando da vida de um povo todo e completo. Veja o que Esté 7, no capítulo 7, versículo 3 e 6 vai dizer. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravo, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã. Este homem perverso respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. Amã, então, ele faz diversas conspirações. Ele trama contra Mordecai, né? Ele prepara ali uma forca para ele. No momento que o rei pergunta quem deveria ser honrado, Amã fala que deveria ser ele, né? Ele se prepara ali, na verdade, monta todo o cenário como se fosse para ele. Ele se coloca nessa posição. E veja, o inimigo, ele tem por diversas maneiras buscado, sabe, nos desviar do caminho. Esse é o propósito do inimigo. Ele é um conspirador, ele é alguém que está buscando desviar os filhos de Deus dos propósitos do Senhor. E ele vem com ataques, ataques na mente, ataque muitas das vezes no corpo, ataques na alma, porque são lugares que ele pode tocar. O inimigo ele pode tocar no seu corpo, ele pode tocar na sua alma, mas ele não pode, ele pode setar na sua mente, mas não pode tocar no seu espírito. E aonde acontece a constituição da palavra? A constituição da palavra acontece no nosso espírito. Por isso, então, a importância de saber e aproveitar as oportunidades.
a importância de estar abastecido, porque o discernimento do espírito, o discernimento espiritual, vem de uma dinâmica daqueles que estão alimentados da realidade da pessoa de Cristo. Eu e você, alimentados da realidade de Cristo, é o que vai nos trazer então esse posicionamento. E quando o ataque vier, eu, através de Cristo Jesus, através do ensinamento do Espírito, eu vou conseguir entender. Isso é um ataque. Mas o melhor de tudo é que para quando eu entender que é um ataque, eu também já sei que no meu espírito há uma resposta. Há uma resposta de defesa, há uma resposta de realmente olhar para algo que Deus já mostrou, para algo que Deus trouxe. Porque toda essa intimidade que nós vamos construindo com o Senhor, todo esse caminho que nós vamos tendo com o Senhor, está falando sobre uma maturidade, né? Já houve momentos na minha vida, assim, claro, muito desafiadores, envolvendo outras pessoas e momentos de ataque mesmo do inimigo. E eu falei, cara, que situação é essa? E eu tive que recorrer a entender mesmo, recorrer a uma maturidade de dizer: preciso de oração, me posicionar em oração, posicionar junto com os irmãos, porque essa guerra não é uma guerra que nós vamos lutar contra o outro, não é uma guerra que nós vamos dizer a culpa é dessa pessoa, olha o que ela está fazendo. Existe um espírito que está de alguma forma buscando conduzir e guiar, e realmente os espíritos malignos também usam pessoas para que essas pessoas sejam instrumentos de uma malignidade, assim como Amã estava conspirando contra um propósito de Deus. Ele estava conspirando contra o propósito que Deus estava estabelecendo de um povo, né? Veja o que Deuteronômio, capítulo 25, no versículo 17 e 19 vai nos trazer. Diz assim: lembra-te do que Amaleque te fez no caminho quando saía do Egito, como te encontrou no caminho e atacou todos os fracos que seguiam atrás de você quando estava abatido e cansado e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te der descanso de todos os teus inimigos ao redor, da terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, a fim de possuí-las, apagará a memória de Ameleque debaixo do céu, não te esqueças. Então, glória ao Senhor Jesus. Amaleque significa habitante de um vale, né? Ele era filho de Elifaz com sua concubina, Tima, neto de Esaú, e progenitor de uma tribo de pessoas no sul de Canaã, né? Então eram os descendentes aí então de Esaú. Olha que coisa, né? Isaac e Esaú. Então Ameleque aqui como o descendente de Esaú. Então é aquilo, né, que nos faz voltar para uma natureza caída, uma natureza adâmica caída, mas glória ao Senhor porque nós temos o caminho dessa constituição. Nós temos o caminho desse posicionamento constituídos. E glória a Deus, porque o Senhor, ele vem revelar aquele que é iníquo. Então, a luz da verdade, a verdade que é subjetiva, que é objetiva, que é imutável, essa é o que vai nos fazer enxergar a realidade espiritual, que vai nos fazer enxergar a realidade que está acontecendo. E qual é o meu posicionamento, o teu posicionamento? Veja, Esté, ela estava no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Ela soube se comunicar ao rei e dizer: olha, existe uma situação aqui. Quando eu e você estiver diante desses cenários, a nossa posição é recorrer ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, está aqui essa situação, está aqui o inimigo identificado, porque o Senhor, ele é a nossa força. O Senhor, ele é aquele que nos traz a vitória nas batalhas. A nossa força não é simplesmente uma disposição até humana. Você pode até ter uma disposição, uma boa vontade, mas a boa vontade não move os céus, o que move os céus é um coração quebrantado de quem está reconhecendo que a suficiência e a vitória é manifesta em Cristo Jesus. Que você nesse dia reconheça que a tua vitória ela é manifesta porque Cristo é o seu Senhor, porque Cristo é o seu Rei. E glória a Deus, porque nós estamos celebrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é poderoso nas batalhas, aquele que é poderoso diante do Senhor. E
essa batalha muitas das vezes também vem por situações geracionais, vem por situações que vêm se desdobrando ao decorrer do tempo. Mas algo foi dado a mim e a você, que é a autoridade no nome do Senhor Jesus. Você está revestido de autoridade. Veja, a história de Esté, né, de Radassa, ela vai crescendo até o momento que ela se tornou uma pessoa de autoridade. Ela se torna uma pessoa de autoridade porque o espírito dela estava constituído dessa autoridade. Sabe por que as situações vêm sobre a tua vida, sobre a minha vida? Nós não vamos se vitimizar diante das situações, mas nós vamos dizer: existe um nome de autoridade. Existe alguém revestido de autoridade nesse lugar. E alguém revestido de autoridade nesse lugar é alguém que vai denunciar o inimigo, que vai reconhecer o ataque, mas vai dizer: existe alguém ainda maior. Existe um poder que está acima de qualquer situação sobre a minha vida. Oh, aleluia, que você possa descansar no Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é poderoso nas batalhas, o Senhor é aquele que venceu todo o passado. Por isso, não existe mais na tua vida, declara essa vitória sobre situações geracionais na tua vida, né? O Senhor diz: escolhe, pois, a bênção ou a maldição. Então existe um posicionamento a favor da bênção nas nossas vidas, porque nós estamos revestidos de autoridade em Cristo Jesus. Você é revestido de autoridade em Cristo Jesus, você vai vencer as tuas batalhas, você vai vencer as tuas guerras, porque o Senhor muitas das vezes traz essa situação para trazer evidência, mas para dizer: existe um escape, existe uma saída e uma solução. Era para eles ter acabado com Amaleque, dizimado Amaleque, acabou deixando ali algo que ainda, né, poderia ser uma situação de, tipo assim, deixou alguma situação lá e que poderia reviver e recomeçar. Mas o Senhor Jesus, ele é aquele que vem sobre nossas vidas e diz: eu acabo com tudo aquilo que não é Cristo na vida de vocês. Eu acabo com tudo aquilo que é uma falsa tentativa de lutar contra o inimigo. Quando nós estávamos caídos num tremedal de lama, quando nós estávamos jogados nas trevas, né, ali as trevas era o que conduzia a nossa vida. Nós não tínhamos força contra o inimigo. Nós não tínhamos autoridade contra o inimigo. Quem já viu então ficar fazendo gol contra, né? Você não joga para fazer gol contra o seu próprio time. Você joga para fazer gol contra o time adversário. Então o inimigo, ele de fato nos prendia porque estávamos jogando no time dele. Mas agora Cristo Jesus nos trouxe a autoridade, nos trouxe a visão, nos trouxe a perseverança e o melhor de tudo, Cristo Jesus em nós. Nós falamos muito do Senhor, nós repetimos muito esse nome, porque a palavra declara que nós devemos fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Nós vamos fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, porque o Senhor é aquele que vai receber a coroa de glória pelas batalhas. Veja, Davi sempre foi um homem de guerra, um homem de vitória, mas ele atribuiu ao Senhor todas as suas conquistas, que você atribua ao Senhor nesse dia a sua conquista, porque você está posicionado para o ataque surpresa contra o conspirador Amaleque que age desde o início na covardia, né? Como o irmão Betão trouxe, covarde é aquele que apresenta duas situações, mesmo sabendo de que ele está manipulando as duas situações. Ele não é sincero para com a situação. Então você tem nos seus lábios essa manifestação que vem do Senhor, essa manifestação que vem da realidade de Cristo Jesus. Então você está posicionado para dizer: existe um caminho, existe uma definição, existe uma objetividade naquilo que o Senhor está construindo em nossas vidas. E existe uma promessa para o povo de Deus, existe uma promessa que vem do Senhor, declarando que o Senhor vem para revelar aquele que é iníquo. Judas, né? Aqui, o Judas, o traidor, ele, de alguma maneira, nesse plano macro de Deus, ele deixou-se ser usado realmente como um conspirador, como um covarde, porque ele queria entregar o filho do homem. Ele entregou o filho do homem, mas aquilo colaborou e fazia parte do plano maior de Deus.
Então você, como alguém que sabe que existe um plano de Deus, você vai dizer: Senhor, está aqui a situação. Conduza, né? Mostra, traz a verdade, traz a luz, traz a realidade. Porque o que Esther faz, ela traz a luz, ela traz a verdade. E o rei tomou uma decisão. Assim somos nós. A nossa vida é feita de vários eventos, várias situações, momentos. Agora, hoje se planejou uma coisa, amanhã é outra, acontece uma situação e você não tem controle sobre o que acontece, mas você pode descansar, sabendo de que o Senhor está olhando para toda e qualquer situação, de que o Senhor vai trazer a solução sobre essa questão que você está vivendo. Veja o que 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Quando o Senhor voltar, não é mais aquele cordeiro que foi como um sacrifício vivo, calado, sem reclamar, sem murmurar para a cruz, mas virá como aquele que apenas com o sopro, olha o que a palavra diz, apenas com o sopro da sua boca destruirá o iníquo. O inimigo será então, de uma vez por todas, condenado, porque o Senhor está com aqueles que são sinceros e puros de coração, com aqueles que amam a verdade, com aqueles que amam a retidão diante do Senhor. Que você nesse dia possa amar a retidão diante do Senhor e de saber de que há um suprimento de vida para você, há um abastecimento do Senhor, né, para que você, como um soldado, uma soldada de Deus, você possa definitivamente saber de que há um caminho para essa vitória. Então, glória a Deus, porque você está revestido da autoridade do Senhor, você está revestido do amor do Senhor, e esse amor que nos faz lutar, que nos faz ir para a guerra, que nos faz levantar a bandeira de Cristo Jesus. Nós não queremos nenhuma outra bandeira, apenas dizer que Jesus é o Senhor, apenas dizer que Jesus é aquele que vai voltar para condenar todo aquele que foi covarde. Covarde porque não decidiu seguir um único caminho. Covarde porque quis traçar coisas malignas contra o seu irmão. Nós não traçamos coisas malignas contra os nossos irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele que está na luz ama o seu irmão. Amã, ele odiou Mordecai, tanto que prepara para ele uma forca. Olha que sentimento horrível, olha que situação horrível, aonde alguém está conspirando contra o irmão. Nós não queremos essa situação, não contribuímos com isso, antes queremos apenas uma coisa: o avanço de Cristo Jesus na sua vida. Nesse momento, eu quero te convidar para que você possa ser um conosco, estabelecendo mesmo um caminho de comunhão, um caminho de responsabilidade, para que o avanço, a continuidade das gravações, todos os canais e meios que nós colocamos aqui, que acredito eu que tenha abençoado a tua vida. Então você pode ofertar aqui nessa obra, né? Vai estar aí a nossa chave Pix. Acredito que o QR Code já tem seguido todo esse vídeo. Você pode acessar também através do QR Code e também você pode colocar a chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. igrejavinhedo@gmail.com. Amém? Esse é o meio que você vai poder transbordar na vida dos irmãos. E glória a Deus, porque você tem o posicionamento. Essa igreja que é revestida da soberania. Soberania não é soberba. Soberania não é ego. Soberania não é você humilhar o seu irmão ou qualquer tipo de prepotência. Mas soberania porque você sabe que tem uma missão que te foi dada. E essa missão que te foi dada, ela vem de um revestimento de Cristo Jesus para que você conquiste os objetivos do Senhor. Então que você fique com essa palavra, que você fique com essa palavra e medite, porque o Senhor ele está trazendo mesmo, sabe, esse exercício de força, de ataque e de defesa. Nós defendemos com o escudo da fé e atacamos com a palavra. Glória a Deus, que o Espírito do Senhor conduza a tua vida, conduza a tua fala para tudo aquilo que é definitivamente
um jorrar da palavra de Deus. Assim como Cristo, pelo sopro da sua boca, irá destruir todas as coisas, que na tua boca também tenha sempre a marca de uma palavra, como uma espada afiada que separa alma do espírito. Que o Senhor Jesus seja aquele que vai fundamentar o seu espírito, fundamentar, te edificar na palavra, em nome do Senhor. Que você ame essa palavra, que você diga, Senhor, traga luz, traga entendimento para aquilo que eu preciso viver, para aquilo que eu preciso entender no Senhor, e que você confie de que o Pai está no controle de toda e qualquer situação. E você é um guerreiro, você é uma guerreira chamada para manifestar essa igreja gloriosa. Nós vamos ficando por aqui. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, graças te damos por esse dia, Senhor, por essa segunda-feira, por esse dia 18 de agosto. Nós queremos te louvar, queremos bendizer o Senhor e o seu nome, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Misericórdia essas que são a causa de não sermos consumidos, Senhor Jesus. Nós cremos e confiamos que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas. Antes, o Senhor habita em nós. Nós somos o teu santuário, somos o templo do teu Espírito. E o Senhor habita dentro de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Nós nos expomos a Ti nesse dia, nos expomos ao Senhor, nos expomos à Tua presença, nos expomos à Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, mais poderosa e penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de transpassar alma e espírito juntas e medulas, Senhor. Transpassa mesmo o nosso interior por meio da Sua palavra, por meio da Tua palavra, Senhor. As Tuas palavras são espírito e vida, que nos dão vida, que nos vivificam, que preparam, Senhor, o nosso homem interior, que subjugam o nosso homem exterior, porque o nosso homem interior se renova enquanto o homem exterior se corrompe. Senhor Jesus, livra-nos de vivermos na corrupção do homem exterior. Livra-nos, Senhor, de vivermos como aqueles que estão distraídos, como aqueles que estão sendo roubados por Satanás, pelo entretenimento desse mundo. Faz-nos ser aqueles que vivem mesmo em santidade ao Senhor, santificados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Espírito que em nós santifica, que nos guie, nos direciona a obedecermos às palavras do Senhor Jesus. Desejamos viver essa consagração ao Senhor, esse voto do nazireado, de consagração, de separação, de viver diferente de como o mundo vive, Senhor. Nós somos os servos de Cristo. Livra-nos de estarmos envolvidos com as coisas desta vida, porque o objetivo do soldado é agradar aquele que o arregimentou, agradar aquele que o convocou, agradar aquele que o chamou. Nós somos chamados pelo Senhor, arregimentados pelo Senhor, convocados pelo Senhor, que é o nosso bom pastor, o bispo e pastor, bispo e apacentador das nossas almas. Te amamos, Senhor. Apacenta nossa alma, Senhor, nesse lugar de submissão ao Espírito, que se conecta ao Senhor. O Senhor é Espírito e importa que nós, os Teus adoradores, Senhor, Te adorem em Espírito e em verdade, que haja a mesma lenha e o fogo no altar continuamente, todos os dias pelas manhãs, nos desperta e nos dispõe para não andarmos embriagados e adormecidos, mas despertos em oração, buscando a comunhão real com o Senhor em nosso espírito, buscando mesmo esse pão que nos supra, esse pão vivo que desceu do céu, esse pão e esse maná que nos alimenta, Senhor, esse maná que é imperecível, que não apodrece, porque nos supre de dentro para fora, de forma tão orgânica, nos constitui
Espírito e como os teus vencedores, como os teus buscadores, como aqueles que tudo podem no Senhor, que nos fortalece, nos ensina, ajuda-nos a estarmos submissos ao Senhor diante de cada ensinamento, diante de cada aprendizagem, ao lermos as Escrituras, a termos experiências com o Senhor no nosso dia a dia, em nosso viver diário. Senhor, nos subjuga ao Senhor, nos submete ao teu Espírito, a sermos guiados e liderados e direcionados pelo teu Espírito. Ó Senhor Jesus, nessa segunda-feira do posicionamento constituído, nos constitui, Senhor, como aqueles que se posicionam para estar prontos para o ataque e surpresa, Senhor. Nós queremos também ser aqueles que se submetem ao Senhor, que resistem ao diabo, para que ele fuja de nós. Nós queremos, Senhor Jesus, combater mesmo Amaleque, Senhor, que representa mesmo a carne que deve ser vencida diariamente, constantemente. Faz-nos ser aqueles que se movem em ousadia, que não são diminuídos, que não são, Senhor Jesus, amortecidos pela timidez e pela covardia. Livra-nos de sermos tímidos, livra-nos de sermos covardes, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Faz-nos ousados para submeter ao Senhor. Faz-nos ousados para resistir ao diabo, a fim de que ele fuja de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos constitui, ó Senhor. Tu és o Pai das luzes, Senhor. Nos constitui mesmo, Senhor, em nome de Jesus, para sermos aqueles que denunciam o inimigo, para sermos aqueles que denunciam aquele que é perverso, Senhor, para sermos aqueles que denunciam Satanás diante de Ti, a fim de que ele se perturbe diante do Senhor. Assim como Satanás, Senhor, se achegou, o acusador se achegou diante do Senhor junto com os anjos, para acusar Jó, e o Senhor mesmo gerou, Senhor, a sua vontade, o teu testemunho na vida de Jó, nos dispõe, Senhor, para realizarmos orações que denunciam Satanás, nos dispõe, Senhor, em nosso interior e em nosso exterior, Senhor, que o nosso exterior obedeça ao nosso espírito e que expresse mesmo essa denúncia contra o inimigo. Que o nosso viver diário seja mesmo essa expressão de uma denúncia a Satanás, aquele que é perverso, aquele que ama a violência, aquele que é assassino, aquele que é abusador, Senhor. Seja mesmo a nossa denúncia contra o sistema desse mundo, contra aquilo que é mal, contra aquilo que é maligno. O Senhor coloca mesmo de nós a vida e o bem, a morte e o mal. Senhor, nos ajuda, ó Espírito de Deus, a seguirmos a lei do Espírito da vida, que em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós escolhemos, decidimos e optamos no dia que se chama hoje pela vida e o bem, e nós renunciamos, negamos, denunciamos e rejeitamos o mal e a morte, Senhor, em nome de Jesus. Nos dispõe nesse mesmo espírito todos os dias, nessa disposição, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer. Se não deixar findar o mesmo jeito de viver, não vai andar. Se findará, não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não. Chega outono, eu ponho, sigo
pois são os ventos fortes que me fizeram entender. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti, Jesus. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Totalmente torta, tem alguém pra endireitar minha vida. Um toquinho